boa noite, meus amores, internautas. Estamos mais uma vez começando para vocês o programa Estilos VIP, que nesta noite está recheado de coisa boa aqui para vocês. Olha, hoje nós vamos ter dois quadros. O quadro de entrevista, nós vamos estar apresentando aqui para vocês os doutores da hipnose, que o doutor Fernando Costa e a doutora Michele Félix. Ele, psicólogo clínico, e ela, uma coach super renomada. Vocês vão ver uma entrevista maravilhosa com eles, falando sobre o tema da ansiedade, que é o que está bombando aí no momento, que as pessoas têm muitas dúvidas de saber o que é uma ansiedade normal, o que é uma ansiedade patológica, como lidar com essa situação, como de fato, por exemplo, a hipnose pode resolver isso. Tudo isso para vocês aqui, nesta noite, eles vão estar falando para vocês, assim como a Michele também vai estar explicando para vocês, que muitos ainda não conhecem, mas vão ficar conhecendo nessa noite, o que é o coaching, como ser utilizado, quem pode utilizar. Não percam, nesse bloco ainda para vocês. No segundo bloco, nós teremos dicas de beleza lá no Spa Amanda Lopes, onde semana passada a gente teve aquele quadro de transformação. Hoje vocês vão estar conhecendo a equipe completa. E para a gente começar, já sem muitas delongas, que sei que tem muita gente aí esperando ver essa entrevista que foi chamada a semana inteira, vamos rodar o VT dessa entrevista fabulosa com os doutores da hipnose. Roda o VT. Vamos supor que eu não seja uma profissional da área de saúde. Gente, como eu havia prometido para vocês, foi anunciado a presença hoje de dois profissionais super especializados. Um deles é o Dr. Fernando Costa, que é psicólogo clínico e hipnólogo, e a doutora Michele Félix, que é coach e hipnóloga também. Vamos estar falando sobre um tema que está em alta no momento, que é o próprio coach e a ansiedade. E vamos começar já com a doutora Michele, dando aqui um alô, uma boa noite aqui para os nossos internautas, e explicando para a gente, doutora, o que é o coach e por que e para que fazer o coach. Boa noite, Alessandra, tudo bom? Boa noite, internautas. Pois é, o coaching é um processo de alta performance que ajuda o indivíduo a identificar o estado atual dele, o estado desejado, traçar um plano de ação usando a razão e a emoção, potencializando as suas qualidades e eliminando os impedimentos. A gente conversa muito, as pessoas me perguntam muito, Michele, por que fazer coaching? O que é que o processo vai agregar à minha vida? Qualquer pessoa pode fazer coaching, né? Qualquer pessoa que queira ter uma alta performance e queira mudar suas crenças, que queira mudar os seus hábitos, elas podem fazer coaching, porque o coaching vai ajudá-la a identificar como ele realmente está. As pessoas hoje, sempre digo o seguinte, a gente não aprende a conversar conosco, né? A gente não aprende a conversar com o nosso eu, a gente não tem os nossos diálogos internos. Então, se nós não temos os diálogos internos, nós também não sabemos efetivamente como nós estamos. É uma forma de se autoconhecer. Exatamente. E aí no coaching nós temos várias ferramentas que faz com que o indivíduo identifique realmente como ele está. Partindo daí, a gente começa a trabalhar todos os impedimentos, todas as crenças, todas as limitações, para que eles consigam chegar no estado desejado. Entendi. Uma das coisas que eu andei vendo dentro do seu perfil profissional é que você também agora está atuando como graduanda em psicologia. Dentro do campo profissional, e qual a diferença, ou se existe alguma diferença, entre o coach e a psicologia? Existe. O coach não faz terapia. O coach não trata a psique humana, né, a psique. O coach trata a alta performance do indivíduo. A gente trata... no coaching integral sistêmico, nós temos 11 pilares. A gente trabalha os 11 pilares. Quando a gente identifica que o coach, que é como a gente chama, ele tem problemas emocionais, a gente encaminha ele para o psicólogo para que seja trabalhado lá no consultório com o profissional de psicologia. Então, existe uma interação entre o coaching e a psicologia? Sim, porque sempre quando a gente fala em tratar pessoas, em cuidar de pessoas, em estar junto com pessoas, a gente não pode descartar toda a história emocional que ela tem. Então, se eu tenho um coach que ele traz uma história familiar,
onde ele é emocionalmente abalado, onde emocionalmente ele precisa de tratamento, a gente encaminha para o psicólogo, porque a psicologia clínica é o que vai realmente tratar isso. A gente vai cuidar dele na parte de alta performance. Mas dentro do processo do coaching, como é que você identifica esses pilares? Quais são os pontos básicos realmente do coaching que é trabalhado para que você venha identificar tanto o perfil mesmo do seu cliente, do seu paciente, como não sei como é que vocês falam dentro do campo da linguagem do coaching, para que você venha trabalhar só o coaching diretamente com ele e se você identifica algum tipo de patologia, se for o caso, como saber encaminhá-lo para um psicólogo? Nós temos várias ferramentas, né? Nas ferramentas a gente faz uma avaliação de como o indivíduo está. Então lá a gente consegue identificar o que é alta performance, o que são as crenças limitantes que podem ser trabalhadas pelo coaching e onde aquilo sai da barreira do normal para uma patologia que realmente deve ser tratada, né? Quando a pessoa está emocionalmente abalada, porque a profissão não está legal, porque está com problemas em casa, porque tem problemas profissionais ou no colégio ou na faculdade, isso são problemas que podem ser tratados sem mexer com a mente dele, efetivamente, né? Interessante. Quando passa dessa barreira do normal, através das ferramentas do comportamento, da anamnese que a gente faz, a gente consegue identificar isso. E aí, prontamente, a gente encaminha ele para fazer a psicologia. E dentro do coaching, quais os ramos que existem dentro da performance do coaching? A gente trabalha 11 pilares, né? E nesses 11 pilares que é saúde, família, filhos, profissional, intelectual, espiritual, todos esses hoje em dia tem um coaching específico para esse. Tem o coaching life, tem o coaching esportista, tem o coaching nutricional. Então, assim, todas as profissões a gente consegue atingir. Vai muito de acordo com o que o indivíduo está precisando naquele O que ele momento. necessita, né? Exatamente. O coaching, no processo de transformação da vida do indivíduo, em que ajuda? Em tudo. O coaching a gente diz que ele é transformador, porque a gente identifica quem ele realmente é, como está realmente o estado dele e quais são as limitações. Partindo da descoberta das limitações, a gente vai eliminar essas crenças limitantes e trabalhar suas potencialidades. Quando a gente muda o mindset do indivíduo, a gente muda completamente a vida dele. Entendi. A gente tem visto, e a gente precisa explicar isso muito aqui para os nossos internautas, para quem está nos vendo, que hoje, no mundo todo, né, nesse mundo tão globalizado, né, doutor, a gente tem visto que as pessoas têm desenvolvido um alto índice de ansiedade. Dentro do coaching, você consegue trabalhar esse nível de ansiedade? Não porque o coaching não faz terapia. Quem faz terapia é o psicólogo. A gente trabalha exatamente a alta performance e as crenças limitantes, mas a ansiedade é algo que só deve ser trabalhado no set terapêutico. Então a gente já começa a interagir aqui com o Dr. Fernando Costa para que ele venha nos dizer, diante dessa epidemiologia aí que está abrangendo tanto aí a ansiedade, o que vem ser a ansiedade? Boa noite, doutor. Alessandra, boa noite. Olha, a ansiedade hoje é praticamente um medo exacerbado de algo que não existe. E aí, quando eu falo isso, muita gente se espanta, né? Porque sente no corpo a ansiedade. Né? Muito. E a ansiedade é nada mais nada menos do que você se tornar refém de um medo imaginário. Sabe aquele medo imaginário que a criança começa a desenvolver dentro das fantasias dela? Que deveria parar ali na infância? Pois bem, continua na vida adulta. E isso vem sendo trabalhado de que maneira? Olha, inúmeras maneiras. Né? A gente não pode negligenciar que, dependendo de uma patologia como um transtorno de ansiedade em si, precisa-se de um auxílio tanto psicoterápico como também psiquiátrico. Quebrando até um pouco o tabu da psiquiatria, né? Psiquiatria e psicologia, né? Muita gente hoje acha que fazer um tratamento psiquiátrico ou psicológico é para loucos. É verdade. Agora você imagina eu no consultório com um cara tendo um surto esquizofrênico, não dá, né? Não. Então a ansiedade, muitas vezes, dependendo do grau da ansiedade, se faz necessário um tratamento medicamentoso, que vai ser ministrado pelo médico. Existem dois níveis de ansiedade, que é a ansiedade normal e a patológica. Dentro do seu consultório, como é que o senhor tem esse insight do que é normal, do que é patológico? Veja só,
A ansiedade normal é toda aquela ansiedade em que a resposta é condizente com o estímulo. Porque a ansiedade, ela nos previne, nos salva. A função da ansiedade é nos manter vivos. Isso é uma função, inclusive, do nosso sistema nervoso. Mas quando a resposta não é proporcional ao estímulo, ou existe uma resposta na ausência de um estímulo, aí é patológico. E o que é que pode desencadear a nos levar a esse nível de ansiedade patológica? Olha, esses medos imaginários. Basicamente os medos imaginários. Porque imagine só, uma crise de pânico. Alguém que está num transtorno de ansiedade, diante de uma expectativa muito grande, entra num estado de pânico. Aquilo não existe, foi criado. Foi criado pelas imagens que ele trouxe. De algo que pode ser muito severo e que não existe ainda. Mas esse pânico, ele pode se desenvolver de que maneira? Você fala em sintomas? Isso. Olha, o sintoma é muito parecido com os sinais que você tem no enfrentamento de um perigo real. Imagine você que você está caminhando numa rua e aparece um cachorro raivoso, avança em você. Você vai acelerar, batimento cardíaco, respiração curta ofegante, sudorese. Você vai gelar e tremer as mãos, as extremidades, porque a tendência é que o sangue venha para a explosão e venha para o centro, porque é descarregada a adrenalina. A adrenalina é vasoconstritor, ou seja, a aceleração cardíaca aumenta a pressão, pupila dilata, narina dilata, você escuta mais. Vira um verdadeiro terror, né? É um verdadeiro terror, mas esse você está enfrentando um perigo real. A mesma coisa é o pânico. E aí, como a pessoa não tem a noção do que levou ao pânico, né? Não existe um perigo real, acha que está passando mal, vai morrer. Entendi. Agora, assim, a rotina do dia a dia pode desencadear em que nível ou como é que pode ocasionar tanto o transtorno de pânico, né, já que a gente está falando sobre isso também, quanto a ansiedade? A rotina do dia a dia, como é que pode desencadear isso? Deixa eu dizer uma coisa que é muito interessante e pouca gente sabe. Quanto mais rotineira a pessoa for, mais suscetível à ansiedade dela será. Sim. Então, o que acontece? Eu estou criando rotinas na minha vida. A rotina me traz uma pseudo-segurança. Que eu tenho que fazer tudo aquilo daquela maneira, daquele jeito. E quando algo é quebrado, eu entro num estado de alerta. Por exemplo, você todos os dias sai no mesmo horário para o seu trabalho. Sim. Você sabe que saindo daquele horário, seguindo aquele mesmo curso, você vai chegar no seu horário no tempo certo. Em determinado dia você sai e aquela avenida ela está obstruída. Você tem que fazer um desvio enorme. Como é que você fica? Confortável. Você fica desesperado. Vou chegar na hora, não vou. Não é? É verdade. E Então, Recife, nem se claro, fala, em né? Recife, né? Você já não tem essa estimativa. Verdade. E aí você começa a entrar num pequeno pânico. Por quê? Uma rotina, um padrão foi quebrado. E isso é uma reação da nossa amígdala cerebral, que ela é gerenciadora de padrões. Quando um padrão é efetivamente quebrado, ela põe você em alerta para saber se aquilo é perigoso ou não. Porque a função dela é te salvar. Entendi. Ô doutor, deixa eu perguntar uma coisa aqui para a doutora Michele, que aí me veio agora, surgiu na mente. Diante desses processos de pânico, dentro de um momento que você está atuando com o seu cliente, na verdade eu não sei nem como é que vocês atuam, é como cliente ou como paciente? Nós chamamos eles de coaching. De coaching. É. Tá, então quando você está de frente do seu coaching, que você está atuando todos os processos com ele, está desenvolvendo, são 12 encontros, se eu não me engano. Então, nesse percurso dos 12 encontros, vamos supor que entre o terceiro e o quarto encontro, você observou que ele desenvolveu um certo pânico por determinadas coisas que ele começou a se confrontar pelo trabalho. Como é que você atua? Na nossa primeira sessão, nós fazemos o que a gente chama de anamnese. Ele conta toda a história dele, desde a infância que ele lembra, até aquele momento com a gente. Nesse momento que ele já vai resgatando um pouco da história dele, é evidente que em todo o processo, cada sessão ele traz algo novo, né? Porém, nesse nosso primeiro encontro, onde ele conta tudo que ele vivenciou, para que a gente decida junto o que a gente vai trabalhar, a gente, pela experiência já de trabalhar com tanta gente, a gente já consegue identificar qual o grau de ansiedade dele. Não é uma coisa que eu vou dizer que é de 0 a 10, mas a gente percebe como ele se comporta diante das lembranças, diante das experiências já vividas. Partindo daí, a gente já começa a questioná-lo sobre a conduta dele no dia a dia. Se ele faz terapia, se ele não faz terapia, se ele já fez terapia, se ele nunca fez terapia, a forma como ele vive no dia a dia, qual o estado emocional dele. Tem uma coisa que é o mais,
que é uma ferramenta que nós usamos, que lá a gente já começa a identificar qual o estado emocional que ele está, porque ele mesmo quantifica de 0 a 10 qual seria o estado emocional dele. Partindo daí, a gente consegue ter um feeling de como é o emocional dele. Se a gente percebe que diante de contar a história do que ele viveu, ele se emociona demais, ou ele fica muito mexido com aquilo, a primeira pergunta que a gente faz é sobre o psicólogo. É se ele tem acompanhamento ou não. E se aquilo é exacerbado, a gente tem duas alternativas. Ou ver com ele quem será o psicólogo, Sim. ou parar as sessões. Porque para a gente não é interessante que a gente traga lembranças que ele não consiga lidar com elas. E não cabe a nós tratar esse emocional descontrolado, digamos assim. E aí a gente tem as duas alternativas. Ou sugerir que ele procure um psicólogo. Se ele procura um psicólogo, a gente continua a terapia. Se ele não procura a terapia e a gente percebe que ele tem esse emocional tão abalado, a gente encerra o processo até que ele esteja emocionalmente preparado para aquilo. Como você mesma falou, o trabalho de coach ele pode ser para qualquer tipo de pessoa. Desde o jovem a uma pessoa mais velha, né? Não mais velha, mais madura, vamos lidar dessa maneira. Mas no caso de um jovem, vamos pegar aqui o jovem como um gancho. Diante dessa situação que nós estamos nos encontrando, onde o jovem está sendo muito bombardeado, principalmente agora, né, doutor? Final de ano chegando, os vestibulares aí da vida, a cobrança da família. Como atua o coach e como atua o psicólogo clínico nesse nível de ansiedade? Veja, é como eu lhe falei antes, o coach em momento algum e em hipótese alguma a gente trata essa ansiedade. Porque a ansiedade, a gente já sabe, como o doutor Fernando falou, que são os medos imaginários. E aí, para tratar esses medos imaginários, precisa ser uma pessoa que ela esteja preparada para tratar esses medos imaginários. Porque, às vezes, esses medos vêm de coisas muito sérias e muito graves da infância, que não cabe a nós, como coach, entrar nessa área. Então, partindo do princípio que é o tratamento de uma ansiedade, a gente vai encaminhar para o psicólogo. Porque se a gente... Existem coaches que já são psicólogos. Eu, por exemplo, estou fazendo a faculdade de psicologia, porque eu acho que isso vai fechar o meu ciclo de atendimento ao ser humano, ao indivíduo como um todo. Então, o coach que é psicólogo, de repente, ele trata também a ansiedade. Porém, nós separamos muito cada coisa. Se você é coach, você está atuando naquela sessão como coach. Se você é psicólogo, você vai atuar naquela sessão, na sua sessão como psicólogo. Se você é hipnólogo, você vai atender naquele momento como hipnólogo e não juntar tudo numa sessão só, digamos assim. Então, tratou-se de ansiedade, o coaching tem obrigação de encaminhar para o profissional especializado nisso. Mas aí, no caso, o vestibulando nessa época, ou durante toda a época do ano, ele procura o atendimento do coach para se autoconhecer, digamos assim? Sim, sim. Ou para equilibrar algumas coisas que a vida dele não está muito no contexto? Sim, o tempo inteiro eles estão procurando, não só os estudantes como os concurseiros, numa tentativa de se conhecer, de descobrir o que causa algumas travas, o motivo de algumas coisas. Quando a gente fala em alta performance, em se conhecer para identificar onde ele está, onde ele quer chegar, a gente cuida e a gente trata. Quando é esse lado da ansiedade, dos medos que ele não entende, das fobias... Passa a ser patológico. Isso. Aí a gente encaminha para doutor Fernando Costa. Costa. E aí, doutor, como é que funciona uma ansiedade patológica no caso de um vestibulando, né, que está sendo tão cobrado nas famílias? Pois é. Hoje, mais do que nunca, os jovens eles estão sendo muito pressionados, né? Não é só a família, é a sociedade, são os amigos, são os professores, a escola como um todo. E não percebe que dali do outro lado tem um ser emocional. Então, inclusive nós temos um projeto, eu e Michele, para atuar com esses jovens vestibulantes. Que bom. Que é para trabalhar exatamente o foco dele naquilo que ele pretende seguir e no controle emocional. Porque a ansiedade, como esse medo imaginário, ele é tão feroz que consome aquela criatura que está ali se desdobrando para passar um vestibular e se submetendo a todas as pressões, que às vezes ele tem todo o conteúdo, mas diante da prova, esse sistema emocional começa a boicotar. E aí ele começa a entrar num... brancos.
Aqueles brancos que fazem, poxa, mas eu estudei, eu sei disso, e na hora não sai. E depois, e o pior é o seguinte, na hora que ele sai da prova, ele lembra. Verdade, E pelo aí nível se de culpa. ansiedade. Mas esse nível de ansiedade seria uma ansiedade considerada normal? Não, essa é patológica. É patológica. Essa é patológica. E como é que a ansiedade ela contribui na reprovação do vestibular propriamente dito? Olha, eu posso lhe assegurar que, na maioria dos casos de reprovação no vestibular, daqueles que apreenderam, né, conteúdos e não conseguem se superar, é o fator ansiedade que bloqueia. Porque imagina o seguinte, na hora em que você está diante de um perigo, lembra daquela cena de você passando na rua e um cachorro vem em cima de Sim. você? Você pensa, não. Você congela. A energia responsável por ativar a área do pensamento, ela é bloqueada. É o que chama-se de sequestro da amígdala. Ela bloqueia. Você age ou reage ou congela. A mesma coisa dentro de uma prova, de um vestibular. Porque vestibular não é essas coisas todas, né? Não é. Mas a pressão que o jovem sofre, ele entende dessa forma. E ele vê esse monstro. Então, na hora da prova, dá o branco. É a mesma coisa, ele não consegue pensar, porque essa área está desativada. Entendi. E a proposta da gente é exatamente trabalhar esse jovem para que na hora da prova ele mantenha-se calmo e consiga colocar tudo aquilo que ele estudou. Não é milagre. Sim. É uma progressão. O que é que a gente entendeu, Alessandra? A gente entendeu o seguinte, depois de muito ler, de muito estudar e de muito observar, tanto o Fernando no consultório, como eu com os atendimentos de coaching, a gente percebeu que unir o coaching com a psicologia para esse jovem que vai prestar vestibular, para esse concurseiro que não consegue ter alta performance na prova, porque tem também a ansiedade do lado, a gente entendeu que no momento que a gente unisse as ferramentas do coaching com toda a experiência de psicólogo, de tratar essa ansiedade, de tratar essas fobias, a gente conseguiria fazer um processo onde esses jovens, esses concurseiros, que têm domínio do conteúdo, mas nem eles conseguem fazer a prova, nem eles conseguem chegar nessa alta performance para a prova. Porque aí vem, de um lado, a ansiedade. Sim, com certeza, que Não. atua muito. Isso. E do outro lado, não saber como usar o tempo para chegar naquele objetivo. Então, de um lado, a gente vai ajudar esse jovem, esse concurseiro, a trabalhar o seu tempo, a organizar a sua agenda extraordinária e, do outro lado, não só a parte do estudo, mas do emocional. Quando a gente junta essas coisas, a gente tem um processo perfeito para ajudar esse jovem, esse concurseiro, a alcançar o objetivo dele. Tá, vocês falaram que estão tentando, ou já tem em vista A aí. gente não tenta. Tentar é um mecanismo de falha. Quem tenta não consegue. Gostei. Mas então vocês já têm fidedignamente um projeto. Sim. Como é que vai ser a atuação desse projeto? São palestras? Como é que Então, na funciona? verdade, são encontros. Nós vão ser alguns encontros com esses jovens. E a gente vai começar a trabalhar neles essa questão dele aprender a estudar. Porque você vê, um concurseiro ou um jovem pré-vestibulando que vara a noite estudando não está fazendo nada. Olha aí, para vocês saberem Pois disso. é, aprendam. Existem 3 estágios da aprendizagem. Primeiro é quando ele está em sala de aula aprendendo os novos dados, Certo. as novas informações. Isso vai para a memória de curto prazo. Não diz muita coisa. Curto prazo, pode perder em horas ou pode perder em dias. Para que essa memória de curto prazo passe para a memória de longo prazo, ele tem que chegar em casa e revisar, ele tem que estudar. Certo. Esse é o segundo estágio, a revisão. Existe o terceiro, não menos importante, que é o sono com qualidade. A maioria dos jovens hoje vai dormir de 1, 2, 3 horas da manhã. E já acordam também muito cedo. E aí precisam acordar cedo para a aula. Só que como um jovem pré-vestibulando, que tem seus 16, 17, 18, 19 anos, eles precisam dormir de 8 a 9 horas por dia, com qualidade. Para poder, tudo isso que passou para a memória de longo prazo seja encaixado nos seus devidos lugares para poder ser resgatado. Fiquem capturadas. Exatamente. Como ele não faz isso, compromete o primeiro estágio. Ele vai para o dia seguinte sonolento, desatento, irritadiço, inquieto. São sinais do TDAH. Sim. E aí muitos jovens hoje recebem o diagnóstico de TDAH sem ter. Escolhi foi uma tese, meu doutorado. Não tem. Eles não dormem. E por isso ficam mais cansados. Então, dentro desse estágio, dessa fase que a gente vai passar com esses jovens, a gente trabalha essa questão do sono. Porque se ele não dorme bem, ele atrapalha o primeiro estágio, não existe o segundo, porque se eu não prestar atenção nos dados que entram, eu vou revisar o quê?
Então atrapalha o segundo e, porventura, atrapalha o terceiro. Porque no segundo eu vou dormir. Estou com sono à tarde e vou dormir. Então eu já não durmo à noite. E vira um ciclo. Me veio à mente aqui que um vestibulando, existe uma grande tendência, né, deles, por conta da ansiedade, serem reprovados no vestibular. Mas aí, pelo que eu estou percebendo, eu acho que até a questão da falta de sono pode contribuir a isso. Sem dúvida. Para que ele venha sofrer essa... De repente ele sabe tanto, mas aí é reprovado porque não descansou. A ausência do sono, ou o sono sem qualidade, ele alimenta a ansiedade. Ele alimenta os meios imaginários. Uma coisa está ligada à outra. Mais de 90% das psicopatologias está ligada ao sono. É muito importante, então, dormir, hein, gente? Doutor, e como é que seria o papel das escolas, das instituições de ensino, para minimizar esse nível de ansiedade para os pré-vestibulandos? Ótimo. Eu acho que assim, a escola tem que se conscientizar que aquele aluno ele não é um instrumento de mercado. Não pode ser considerado um instrumento comercial que muitos estão fazendo. A escola tem que entender que o aluno ele pode até se destacar, e destacar a escola, mas ele é um ser humano. Então ele tem um fator emocional, ele precisa ser orientado. A escola precisa introduzir ciclos de ajuda a esses jovens, principalmente os pré-vestibulandos, mas que comece antes. Não deixe para começar, porque muitas escolas até investem em palestras, etc., próximo do vestibular. Não é isso, tem que começar no ano letivo, ou até os anos antes, o ensino médio, preparando esse jovem para o enfrentamento do vestibular, para que ele possa tranquilizar-se, para que ele possa ter esse enfrentamento de forma muito racional. E a proposta da gente é exatamente essa. Nesses encontros nós vamos trabalhar isso com os jovens. Inclusive trabalhar para aqueles que querem, porque os que não querem eu não posso fazer nada, aprender a dormir mais cedo. E aí a gente faz uso também de uma ferramenta que hoje a psicologia ela absorveu muito bem desde 2000 e que foi enquadrada como um instrumento do psicólogo, que é a hipnose. Sim. A hipnose ela vai facilitar muito nesse processo. Eu vi dentro do seu contexto profissional, inclusive foi o que foi anunciado, né, que o Dr. Fernando Costa ele também tem essa especialização em hipnose. E aí muitas pessoas já ouviu falar de hipnose, mas não sabe o que é e nem para que serve. Então explica pra gente aqui o que é hipnose verdadeiramente. Inclusive Michele também. Hipnóloga, então. Inclusive foi um tema que nós trouxemos, né, para a televisão, foi os doutores da hipnose. Veja, a hipnose ainda carrega muitos mitos. E muita gente associa a hipnose a algo místico, sobrenatural, que não é. São técnicas. A hipnose, desde muito, ela é utilizada. Existe desde a Grécia Antiga, do Egito milenar, que existe o uso da hipnose, inclusive registrado em papiros. Sim. Mas foi no século XIX que a hipnose começou a ser estudada de forma mais científica, por médicos. Só que houve um hiato depois disso, no início do século XX e tal, e muitas pessoas se cercaram da hipnose para uso de entretenimento, que é o que se divulga, não é o entretenimento. Mas a hipnose ela é apenas um estado de ampliação de consciência que faz com que o sujeito permita uma autossugestão para alcançar o objetivo. E esse estado é um estado natural. Acontece com qualquer ser humano. Você vai perceber que nosso bate-papo aqui torna-se tão interessante que o tempo voa. Há uma dissociação. A gente não percebe o tempo passar. Verdade. Quando a gente não percebe o tempo passar, a gente está em trânsito. Assista um filme, parece que você está no cinema, você está na tela. Né? A sensação que você tem é que você está participando. Está participando, você se emociona, você tem raiva, tem medo, se assusta. E o mais engraçado é que as pessoas acham que em momento algum da vida eles foram hipnotizados. Pois é. E eles são hipnotizados diariamente, como o Fernando falou. Então, doutora, mas aí a hipnose é como dormir? Tipo assim, durma e entra numa hipnose? É muito engraçado, a gente conversa muito sobre isso e as pessoas perguntam muito pra gente assim: e se você me hipnotizar e eu não acordar? Você não dormiu, você está acordado, mas em transe. E se eu for e não voltar? Você não vai voltar de onde se você não saiu de lugar algum? Então você confunde com o que é sobrenatural, algo místico, seria isso? Não, é como o Fernando falou, é só uma forma mais rápida de você se conectar ao inconsciente. É um controle da mente? Veja, as pessoas acham que isso são mitos, né? Acham que quem está sob efeito de hipnose está à mercê do hipnotizador, do hipnólogo. E não é. Na verdade,
aquele que está no controle é o hipnotizado. Ele só entra em transe porque ele se permite. O grande problema é que ela é muito mal difundida. Sim, Né? E aí alguns profissionais, principalmente da área de saúde, que buscam a hipnose como ferramenta, precisam saber escolher aonde vai estudar. Né? Eu precisei ir para a Espanha, né? Eu precisei buscar na Espanha um mestrado e doutorado em hipnose, aqui não tem. Mas aqui não tem, porque não tem especialização de fato ou porque não temos profissionais sérios para o ramo? Não, até temos muitos. Nós temos uma Associação Brasileira de Hipnose, que ela é composta por médicos, psicólogos e enfermeiros, que desde a década de 50 quer voltar a estudos científicos com hipnose. O grande problema é que, para que o MEC possa absorver isso, precisa ser conscientizado e ter um planejamento de ingresso da hipnose no meio acadêmico. Então, hoje, meus títulos não são validados aqui no Brasil porque não tem nenhum mestrado nem um doutorado. Há uns anos atrás, para ser preciso em 2016, eu montei um programa de pós-graduação junto com o Nassau. Tivemos 40 inscritos para um curso de pós-graduação de hipnose clínica. Dos 40 inscritos, 8 apenas eram da área de saúde. Que seria mais interessante realmente pessoas da área de saúde que têm Era um entendimento. designado a área de saúde, por isso que eu tirei o programa. Porque com 8 a gente não fecha a turma e eu não colocaria pessoas que não eram da área de saúde. Porque é um instrumento, apesar de ser um instrumento técnico, é um instrumento de grande importância, porque do jeito que eu posso utilizar a hipnose para tirar o sujeito da condição de sofrimento, eu posso colocar. Então vamos supor que... Então, no caso de uma pessoa que não é da área de saúde, mas ela tem um interesse e o desejo de fazer o curso de hipnose, é aconselhável, pelo que eu percebi, o senhor tentou fazer um curso para que fossem especificamente para pessoas da área de saúde e por não atingir a turma não foi feito. Mas ainda assim existem pessoas que têm o desejo de fazer e vão lá, buscam e fazem. Como é que o senhor vê essa situação? Veja, hoje a área de saúde é abrangente, né? Então, mesmo não sendo da área de saúde e pessoas que eu permito incluir nos cursos, porque nós ministramos curso, né? Nós temos um instituto que ministramos o curso para pessoal da área de saúde. Mas a profissão que não é da área de saúde que ingressa são os psicanalistas, que hoje o psicanalista não é uma profissão, né? Não é considerado, não é visto ainda uma profissão da área de saúde. Sim. Mas os psicanalistas eles estudam para trabalhar com a psique, né? Com a mente. Então eles fazem a hipnose, até porque existe dentro da psicanálise um braço com a hipnose. Entendi. E no caso, a hipnose para um transtorno de ansiedade, como é que funciona? Olha, nós desenvolvemos uma técnica com a hipnose e com o estudo da neurociência, e a gente consegue, muitas vezes, aliviar um transtorno de ansiedade em uma única sessão. E é milagre? Não, não é milagre. Mas a gente consegue desarmar. Sabe aquela bombinha lá que está toda... E você vai lá, o técnico vai lá e começa a desarmar, tira um pino aqui, tira ali, um fio aqui, desarma. A gente desarma. E no caso do pânico e da fobia? Mesma coisa. É porque, como ele falou, quando o indivíduo, o paciente, ele quer se curar daquilo, ele quer viver bem, Ele faz de tudo. Ele faz tudo. e ele se abre para isso. É como o Fernando falou, ninguém é hipnotizado à força. Você se permite ser hipnotizado. Na verdade, nós somos apenas o Mediador. Conduzimos. Nós só apenas o conduzimos. condutor. Mas aquela pessoa quer se curar daquilo, quer resolver aquele problema. Então, no final, é ela mesma que busca isso, a gente só conduz. Mas existem pessoas que não conseguem entrar no transe da hipnose? Elas não se permitem entrar. Mas entenda, todo mundo pode entrar em transe hipnótico. Então, mas Uns quando, com mais vamos facilidade, supor, outros veja, não. eu chego no seu consultório, aí eu vou agora dar uma de paciente, eu chego no seu consultório como paciente, mas eu tenho um desejo muito grande de me curar de algum trauma. Feita a história da barata que a gente já tinha conversado um pouquinho, para pessoas que estão em casa que também têm medo de barata. Eu Uma tenho sessão você perde, mas tudo bem. Eu tenho um desejo muito grande de sair desse pânico. Então eu procuro o psicólogo, no caso, o hipnólogo. Como é que de repente eu posso não entrar em transe se eu desejo tanto me livrar daquilo? Olha, veja. Vamos falar do medo de barata. Tá. Poderia trabalhar de várias formas, esse medo de barata. Poderia lhe colocar num transe de forma que conversacional, que você não está percebendo que eu estou colocando você em transe. Poderia usar a forma mais clássica de colocar em transe. E poderia usar o IRM, que é essa técnica que eu desenvolvi.
É uma técnica que você não precisa necessariamente entrar no transe convencional. Eu vou utilizando da indução com os movimentos dos teus olhos e na própria indução eu vou dando sugestões em que você vai se desprendendo daquele trauma. Mas aí você consegue identificar a barata como a barata mesmo com cor? Ou você trabalha... Eu digo isso porque assim, aconteceu de um profissional tentar fazer comigo um transe onde ele fazia eu enxergar a barata branca. Para eu sair... Banalizar. Para poder eu sair desse contexto de que a barata não é um bicho só, que não me faz mal nenhum. E que de fato é um bichinho pequeno que não deveria me fazer mal, mas me faz muito mal na mente. Então, como é que a hipnose trabalha essa questão de cor? Veja, o que ele fez com você é uma das dezenas de técnicas que tem. Só que aí é preciso, o profissional precisa entender qual é a representação daquele medo. Porque muitas vezes você fala, eu morro de medo de barata, e não é nojo. Não é medo, é nojo. Quando Não, você vai eu tenho medo mesmo. É nojo, mas por que medo? Porque aquele bicho é muito feio. Feio? Pelas perninhas horrorosas. Olha, tem gato que é muito mais feio que uma barata, e o gato você Não tem medo. é, o gato é fofinho. Não, depende, tem gato que é horrível. Então você vai ver coisas muito mais feias e não vai ter medo. Será que é porque ela é feia? Ou porque você tem nojo da barata? Ou porque simplesmente em algum momento da sua infância uma barata chegou perto de você e alguém fez o maior escândalo daquilo? Talvez você não lembre. Então, aí fazendo de novo uma analogia em relação a isso aí. Um medo que eu tenho da barata. Eu criei um medo, um pânico. Um vestibulando. Ele desenvolve esse medo por quê? A cobrança da família? Ou porque ele auto se cobra demais? Lembra que eu falei dos medos imaginários? Desde que ele começa a estudar, que ele ouve falar das turmas mais avançadas, de um irmão mais velho, de alguém muito próximo do vestibular, ele começa a criar essas imagens. Aí cria-se, a partir das imagens, um medo imaginário. E são esses medos imaginários que vão tirar ele do controle de si, porque ele entra no emocional, ele não está mais no racional. É um tema muito extenso. É uma coisa que as pessoas têm sentido muito, a necessidade realmente de poder estar se aprofundando um pouco mais. E aí a gente vai ter outros encontros, né, que a gente já tinha conversado previamente, mas 7 encontros, hoje é o primeiro, na verdade para vocês conhecerem um pouco desses profissionais. E fora esse encontro vamos ter mais 7. E esses 7 encontros, o que é que vamos ter como projeção, o que é que vocês propõem, como é que vai ser para que as pessoas possam acompanhar? Olha, vamos fazer o seguinte, já que é um programa interativo, que os internautas se manifestem, que eles coloquem aí os comentários, para saber o que eles querem que a gente traga para cá. E é bom vocês saberem que hoje a gente está com um programa gravado. Porém, na próxima semana nós vamos ter ele ao vivo. Porque a gente quer exatamente essa interação dos internautas com as perguntas, para que a gente possa estar fazendo esse bate-papo, esse vai e vem, e poder tirar as dúvidas no momento certo. Mas doutor, doutora, deixem as considerações finais, convidem os internautas para estar conosco hoje e na próxima semana, diante da proposta que vocês estão oferecendo. Bom, queremos primeiramente agradecer a oportunidade e nos colocar à disposição para dirimir essas dúvidas em relação à ansiedade, né? Já que é o mal do século. O nosso país, infelizmente, está no primeiro lugar no ranking mundial em ansiedade, com quase 19 milhões de pessoas. Nossa. E a gente não tem campanhas preventivas para a ansiedade, só corretivas. É isso que a gente está fazendo. Deveria existir um investimento em campanhas preventivas. Mas, muito obrigado. Agradecer a você a oportunidade, a atenção do internauta e dizer que nós estamos à disposição. A gente percebe que quanto ao tema de ansiedade, depressão, coaching, pânico, são temas que hoje são extremamente... Hipnose, né? Eu acho que a hipnose é um dos temas mais polêmicos, onde a gente chega, que as pessoas sabem que nós trabalhamos com isso, nós somos cercados de muitas perguntas, porque, como ele falou, existe muito mito. E termina que as pessoas não conseguem perceber o quão é importante a hipnose hoje. E aí vamos dar andamento nessa questão da ansiedade nos próximos blocos, ou a gente vai estar trazendo outros temas dentro desse contexto que vocês vão estar trabalhando? Olha, eu acho que a ansiedade, ela permeia vários outros aspectos das patologias. É um leque. Mas a que vier, a gente vai tratando. Nós temos um projeto que está em andamento também, que é justamente 7 encontros, 7 passos, falando sobre esse mal do século, que é a ansiedade.
E aí a gente pode, em cada encontro, abordar um pouco sobre isso também. Então, gente, vocês que gostaram da entrevista hoje, fiquem ligadinhos que na próxima semana vamos estar dando continuidade sobre esse tema de ansiedade, nos diversos leques que a ansiedade proporciona. E vocês que estão em casa e querem participar, né, dessa conversa interativa, manda as tuas perguntas para o programa Estilos VIP pela TV Litoral Norte. Vai falando com a gente, que a gente vai dando algumas informações para vocês. Vamos estar consultando os doutores também. E na próxima semana vocês vão estar participando ao vivo, tá bom? Fiquem com Deus, foi um prazer enorme. E aí, gente, gostaram da entrevista? Muito bom, né? Falar sobre ansiedade, conhecer um pouco o que é uma ansiedade normal, de uma ansiedade patológica. Você que é pré-vestibulando, concurseiro, que não sabe lidar com essa situação. Então, nós convidamos esses doutores da hipnose, o doutor Fernando Costa, que é psicólogo clínico, mais a doutora Michele Félix, que é coach, para estar conosco por 7 encontros, trabalhando, né, aqui nessa interatividade com você, que é o nosso internauta, participando ao vivo, onde você vai mandando suas perguntas e eles vão estar aqui debatendo conosco sobre o tema, não só sobre a ansiedade, mas como ele mesmo falou, né, a ansiedade ela tem um leque muito intenso, muito extenso também, e a gente vai estar trabalhando isso, eles vão estar falando do projeto. Você que não sabe lidar com essa situação de não dormir, de estar acordado por muito tempo, não ter um tempo direito para estudar, então, você que é esse interessado, não perde. Semana que vem, nós vamos estar dando continuidade sobre esse projeto que eles vão estar trazendo. E você que é interessado em querer saber como lidar com essa situação, você não pode perder. Compartilha, fica ligadinho e a gente vai para o intervalinho comercial. Já já a gente volta.
E voltamos para vocês nesse segundo bloco para estar falando um pouco sobre dicas de beleza. E hoje nós vamos estar apresentando para vocês exatamente o pessoal que compõe a equipe do Espaço Amanda Lopes. Vocês vão poder conhecer exatamente todo o profissionalismo que existe dentro dessa clínica para você, mulher, ficar belíssima agora para o final de ano. Roda aí. Oi, gente, vocês lembram da semana passada do quadro Transformação, onde tivemos a ganhadora do sorteio, a Andressa Santos? Então, nós hoje estamos aqui no Espaço Amanda Lopes para que vocês possam conhecer toda a equipe do espaço e saber exatamente quais são os serviços que a clínica oferece para você que é nosso internauta, para você que é mulher de luxo e quer vir aqui conhecer todos os serviços. Estamos aqui com a Amanda Lopes, com a Michelle e com o nutricionista Renato Maia para estar explicando para vocês algumas coisas dos serviços daqui. E uma das coisas que é o carro-chefe daqui da clínica é o bronzeamento. E nós gostaríamos já de contemplar a Amanda Lopes para estar explicando para vocês qual é a diferença do bronzeamento natural do bronzeamento a vapor. Boa noite, Amanda. Boa noite. Então, gente, o bronzeamento natural, né, que é o bronzeamento que todo mundo conhece, aquele tão famoso da Anitta, da Laje, né? Então, gente, o bronzeamento natural, a cliente chega aqui na clínica, né, coloca uma fitinha, né, que é o biquíni, e ela vai ficar exposta ao sol, né? Ela leva um produto, né, esse produto é aprovado e testado pela Anvisa, e aí a cliente estimula o corpo no bronzeamento natural. Isso. E aí o bronzeamento, né, você leva mais ou menos cerca de 40 minutos de frente, de costa, e ela vai sair com aquela marquinha, né? Esse é o bronzeamento natural. O bronzeamento a vapor é o bronzeamento que a gente tem uma máquina, né? E a gente pinta o corpo da cliente, né? É um pigmento natural, tá? À base de açúcar. E a cliente sai com a marquinha, só que 3 vezes mais do que fosse o sol. Do que fosse o natural. Isso. E assim, o importante é que vocês fiquem sabendo que o bronzeamento a vapor, ele tem um tempo de duração no corpo, Isso. que é diferente do natural, que é provocado pelo sol, e aí a durabilidade é bem maior. Qual o tempo médio, mais ou menos, desse bronzeamento a vapor, que fica no corpo da cliente? Então, Ale, a gente sempre diz para os clientes que ele dura mais ou menos cerca de 7 a 10 dias. Por quê? Isso depende de cada pigmentação da cliente. Às vezes pode durar até mais, como tem clientes que vêm fazer, né, de mês a mês. Mas tem clientes que saem mais rápido porque tomam mais banho, porque usam algum produto no corpo. Na né? verdade, ele é um bronzeamento emergencial. Você que Isso. quer ir para aquela balada, para aquela festa, precisa estar com um decote diferente. Isso. Então, assim, ele é mais provocativo, ele é mais imediatista. E o natural, ele vai provocando gradativamente. O que, de fato, na primeira sessão, você não adquire o topo que é um a vapor. Mas aí, quantas sessões para adquirir o mesmo tom do a vapor? Então, a gente sempre diz que o bronze neon, né, que a gente fala assim, é o que, a partir do terceiro bronzeamento, é que você fica com aquela marquinha que você fica no primeiro a vapor, né? E por falar nisso, você também que quer ser uma promoter de bronzer, né? Como é que dá o nome? É um personal bronzer. A clínica, e aí a Michelle vai estar falando para vocês, proporciona alguns cursos. E esse é um dos cursos que vai estar acontecendo agora em novembro. Eu falei para o pessoal. Boa noite. Isso, aqui na clínica a gente tem alguns cursos. E um desses cursos vai ser do personal bronze com a profissional Xanda Oliveira, que vai estar acontecendo no dia 17 e 18 de novembro. Então, caso vocês tenham interesse, podem entrar lá no Instagram do Espaço, que é o Espaço Amanda Lopes Oficial. Então, vocês podem entrar lá no direct, mandar lá o seu contato, que a gente entra em contato com vocês para dar todas as informações. Coisa boa. Então, você que quer ser uma profissional, uma personal bronzer, você entra em contato com o pessoal aqui pelo Instagram, lá no direct, que eles passam todo o regulamento para vocês. Exato. E uma das coisas que a gente viu é que o espaço também está oferecendo por esses dias o tratamento da criolipólise, né? E a criolipólise 360 graus. Isso. Quem aqui na clínica está promovendo a criolipólise? Aqui na clínica a gente tem a parte de estética, né?
que é com a nossa esteticista Tamires, mas também a gente tem um desafio aqui, foi um projeto, que foi o projeto Seca-me Laura, que onde eu participei desse desafio e perdi 16 quilos. Pois é, com reeducação e a estética, né? E aí a gente está atendendo agora essa parte da criolipólise, onde a maquininha vai, faz o congelamento das gordurinhas mais difíceis, e aí faz com que ela se quebre, né? Isso nutre. Eu até peguei aqui a informação do que é criolipólise 360 graus para explicar para vocês bem detalhadamente. Criolipólise 360 graus é totalmente diferente da tradicional. É um tratamento não invasivo e realizado por um equipamento moderno com manipulo inovador que consiste em toda a sua cavidade e vertentes, o cold plate, que é uma placa responsável pelo congelamento, ou seja, o congelamento das gorduras. Essa alta tecnologia permite promover um resfriamento em maior abrangência nas células adiposas, ou seja, a célula de gordura, aquilo que deixa a gente com aqueles pneuzinhos horrorosos que nenhuma mulher gosta. Então, realizando uma apoptose, que é uma morte lenta das células. Então, você vai secando gradativamente, sem causar dano tecidual e eliminando em torno de 82%, gente, da gordura localizada em até 90 dias, ou seja, 3 meses para que você comece a ver bem esse resultado. E os primeiros resultados, de fato, já são visíveis em 48 horas após a aplicação. Você não pode perder. Vem para cá para o Espaço Amanda Lopes fazer essa criolipólise urgente para você ficar belíssima. Tá chegando o final de ano, você quer botar aquela roupa arrumada, bonita, elegante, igual eu estou usando aqui da Dona Brasil? Então, vem pra cá pro Espaço Amanda Lopes, né, Amandinha, pra fazer essa criolipólise. Mas, como a gente também não pode deixar de falar desse projeto Seca-me Laura, que temos aqui a Michelle já como essa modelo esculpida, o responsável por tudo isso é o nosso nutricionista, o doutor Renato Maia. Fala aí, doutor Renato, como é que funciona todo esse processo, como é que acontece, assim, aquelas pessoas que querem vir para cá para fazer esse processo de reeducação. Boa noite. A gente começou fazendo um projeto de emagrecimento, né? Usou a Michelle como exemplo. Ela teve ótimos resultados. O mérito é todo dela, porque assim, ela foi bem dedicada, seguiu bem as recomendações. E o que a gente utiliza aqui é realmente a mudança do estilo de vida, porque para mim isso é o que funciona. É você se alimentar bem, passar a fazer atividade física, caso não faça. E assim, se você quiser usar alguns outros coadjuvantes, né? Como suplementação, a criolipólise, que ajuda realmente a remover aquela gordura localizada, que foi mais difícil de perder e etc. Tudo bem, mas a base realmente seria atividade física, uma boa alimentação e etc. Então você que está querendo entrar toda na performance de secar, de emagrecer com saúde, porque o nutricionista, ele sempre nos orienta que a gente precisa emagrecer saudável, ou seja, através de uma reeducação alimentar. Você não pode perder esse local. Doutor, para as pessoas terem acesso ao teu contato, às tuas consultas, como é que funciona? Você está sempre aqui no Espaço Amanda Lopes, tem dia específico? Só voltando um pouco da sua fala lá, realmente a gente tem que emagrecer saudável, né, com saúde. Porque às vezes muita gente começa aquela empolgação no final de ano ou algum projeto e acaba emagrecendo rápido, restringindo, fazendo muita atividade física, acaba adoecendo e parando o projeto no meio do caminho. Então, verdade. Por isso que fica mais interessante, né? Por isso que é importante ter o acompanhamento de um profissional. A gente está atendendo aqui no Espaço Amanda. Se quem estiver interessado pode mandar mensagem para o espaço, no direct lá, que eles vão responder os horários, valores e etc. Muito bom, gente. Não deixa não de participar aqui do Espaço Amanda Lopes. Vem conhecer todos os critérios que aqui a clínica oferece, porque também temos salão de beleza, unhas em gel, vai ter cursos também de unhas, né? Mais pra frente vai estar sendo explicado tudo isso pra vocês, mas vocês que quiserem um pouco mais de informação, entra lá no Instagram Espaço Amanda Lopes, procura falar no direct com a Michelle, ela vai passar todo o cronograma da clínica pra vocês. Dia da noiva que a gente também faz. Sim, né? verdade, não posso esquecer. Para você que é noiva e está querendo um espaço maravilhoso e todo um cuidado especial, vem para cá também.
porque você vai sair daqui belíssima para aquele grande dia. Ok, gente? Eu agradeço a vocês da equipe, foi muito bom para vocês conhecerem um pouco mais, né, da equipe do Espaço Amanda Lopes, que promoveu na semana passada, que vocês viram lá, aquele quadro Transformação. Mas você que quer ser uma mulher diferente, vem para cá, Espaço Amanda Lopes. Gente, quer ser mulher diferente? Vai para o espaço lá da Amanda Lopes. Muito bom, né não? Olha, eu tenho uma foto aqui para mostrar a vocês do antes e o depois da Michele, no tratamento que ela fez, né, que é o Seca Me Laura, junto lá com o nutricionista, o Dr. Renato Maia. Coloca aí, produção. Olha como era a Michele com as gordurinhas e depois como ela ficou, uma mulher performance top. Isso também com os tratamentos da criolipólise, que foi explicado para vocês, o tratamento da criolipólise 360 graus, que faz o congelamento das gordurinhas. Vai lá, gente, no Espaço Amanda Lopes, corre lá no Instagram deles, entra no direct, procura falar com a Michele, que ela vai te explicar tudo. Para você também que quer fazer outros cursos, lá também está oferecendo o Personal Bronze e vai ter também o curso de unhas em gel. Não deixa de entrar em contato com eles, tá? Eu quero dar um recadinho aqui para vocês também, da Dona Brasil. A Dona Brasil, eu quero agradecer imensamente a Jane, que é uma mulher maravilhosa da Dona Brasil. Ela quem me veste com essas roupas maravilhosas, onde você fica belíssima gastando pouco. Olha, você não pode deixar de entrar no Instagram da Dona Brasil Oficial. Dona com 2 N's. Tá com uma coleção belíssima chegando agora para final de ano. Você vai ficar top, maravilhosa, usando Dona Brasil. Também quero estar falando para vocês do local ali que é maravilhoso em Boa Viagem, que é o Palácio dos Cabelos. Você que quer ter aquele cabelão enorme, linda, maravilhosa, escolher o que fica mais visual assim para você. Procura o Palácio dos Cabelos, entra no Instagram, procura falar no direct com a Luana ou com a Micaele. Ela vai encontrar para você o teu melhor cabelo para deixar você top para final de ano. São cabelos humanos em 3 dimensões. Nós temos lá o cabelo europeu, o cabelo indiano e o cabelo mais procurado, que é o cabelo brasileiro, da mulher brasileira. Então, você que quer ficar diferente, já iniciar o ano aí de 2020 diferente, com uma performance absoluta, entra em contato com o pessoal do Palácio dos Cabelos. Tecnologia na ponta da cabeça. E para finalizar, vamos estar falando do espaço Therapy and the Beauty, da Tatiana Brito. Gente, essa mulher é fantástica. Ela trata o seu cabelo de uma maneira que você sai de lá altamente transformada. Ela que cuida da cor do meu cabelo. Ela faz você ficar maravilhosa e se sentir uma mulher poderosa. Coloca sua autoestima lá em cima. Procura o espaço Therapy and the Beauty por Tatiana Brito, ali na Rua do Futuro, exatamente do lado do Campo do Náutico. Gente, essa mulher é fantástica. Ela é representante da vela. Pense numa pessoa que vai deixar você totalmente transformada. Você não pode deixar de comparecer lá. Ok? Nosso tempo já acabou. Foi muito bom ter você aqui nesta noite. E não esquece, semana que vem nós estamos novamente com os doutores da hipnose e eu conto com o teu compartilhamento. Fica conosco, não nos deixa. Outra coisa, eu preciso informar para vocês que a partir da próxima semana, no mesmo dia, quarta-feira, nós estamos com horário novo, tá? A partir das 20 horas. Não vai ser mais às 19 horas. Vai ser às 20 horas, 8 horas da noite, para você ter tempo de chegar em casa, tomar aquele banhozinho, um cafezinho, sentar na frente do teu celular e estar aqui conosco, tá bom? Beijo grande para vocês, até semana que vem!